Eu queria convidá-los a abrir a Bíblia no livro de Ruth. Inicialmente leremos o capítulo 1. A pedagogia da graça na crise de uma família é o tema da mensagem à luz do livro de Ruth. Diz assim a palavra de Deus. Nos dias em que julgavam juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém, de Judá, saiu para habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quiliom, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou com ela, com seus 2 filhos, os quais se casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quiliom, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com suas noras e voltou à terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminho, de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: Voltai, minhas filhas, por que iríeis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter maridos. Ainda quando eu dissesse: Tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-lo-íeis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-íeis de tomardes marido? Não, minhas filhas, porque por vossa causa a mim me amargo ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então, de novo, choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: Eis que tua cunhada voltou ao teu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixes e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam: Não é esta Noemi? Porém ela dizia: Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Porque, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, o Todo-Poderoso me tem afligido. Assim voltou Noemi da terra de Moabe, com Ruth sua nora, a moabita. Chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Que Deus nos abençoe. A história de Ruth, meus irmãos, é a história de um drama, de uma família. Eles viviam na terra de Judá, mais especificamente na cidade de Belém. Nós temos aqui o nome da família, composta de 4 pessoas. Elimeleque, Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quiliom. Belém é uma cidade cujo significado casa de pão. E no interior de Israel, em uma pequena cidade, eles viviam uma vida pacata, tranquila, em paz. É interessante notar que as primeiras palavras do livro de Ruth apontam para o contexto a partir do qual a vida dessa família mudou. Se você observou bem, o texto diz que nos dias em que se julgavam juízes, houve fome na terra.
O propósito do autor desse livro não é apenas fazer uma situação histórica, localizar o momento em que os eventos aconteceram. O autor está fazendo aqui uma descrição teológica do tempo em que esses fatos se sucederam. O autor está apontando aqui para a época dos juízes, um período de 350 anos. Entre a morte de Josué e a coroação do rei Saul, passaram-se 350 anos. E aquele tempo foi marcado por 3 características: instabilidade política, colapso moral e infidelidade espiritual. Nós não sabemos quem escreveu o livro de Ruth, mas o cronista diz, no livro de Juízes: naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que bem parecia aos seus olhos. Era um tempo de anarquia, de perturbação, de muita instabilidade em Israel. E nesse tempo acontece um fato inusitado. Na casa do pão, faltou pão. Houve fome na terra, é o que o texto diz. A crise assolou a cidade de Belém, na verdade, toda aquela região. E esta família, repito, composta de 4 membros, decide fugir para Moabe, país vizinho. O plano parece bom. Não há pão na minha cidade, a fome está assolando, vamos procurar migrar. Procurar um lugar onde nós possamos sobreviver. E então, o que parecia ser um bom plano, ao final, tornou-se uma grande tragédia. Elimeleque e seus 2 filhos, Malom e Quilion, morreram. Tente imaginar, Noemi sepultou seu marido e um tempo depois, seus 2 filhos. Ela se torna uma viúva triste e, como ela diz, por 2 vezes, profundamente amargurada. Ela estava sozinha em uma terra estrangeira e agora com 2 noras, também viúvas, 3 mulheres desamparadas naquele cenário sombrio. A pergunta é: o que fazer num contexto desse de crise? E ela ouviu dizer que o Senhor manifestou graça sobre Judá, sobre a sua terra natal, que aquele tempo de penúria havia passado, e ela então delibera voltar. 10 anos depois, uma década depois, ela então decide voltar. E quando as 2 noras manifestam o desejo de ir com ela, ela rejeita. Não faz sentido vocês voltarem comigo. O ideal é que vocês fiquem nas terras de vocês, entre o povo de vocês, entre o Deus de vocês. Ela não é egoísta, ela pretende que as suas noras, no caso aqui Orfa e Ruth, sejam bem-sucedidas, vivam, reconstruam sua vida na terra delas. Bem, uma delas, Orfa, aceita a palavra dela e permanece em Moabe, mas Ruth se torna resoluta na decisão que tomou e chega a dizer: onde quer que você morra, eu morrerei também. Ruth ama profundamente a Noemi e quer fazer esse caminho em direção a Moabe. Bem, aqui nós temos uma das mais lindas histórias da Bíblia, que por vezes passam diante de nós como se fosse apenas uma história, quando na verdade é um livro muito importante na história da redenção, porque é um livro que está entre o período dos juízes, aquele período de instabilidade, de quase 400 anos, e os primeiros reis de Israel. O livro tem apenas 85 versículos, ele é pequeno no conteúdo, mas é uma mensagem extraordinária. Esse livro está falando sobre as origens do rei Davi, e mais especialmente, das origens do nosso Salvador, Jesus Cristo. E a história de Ruth, uma mulher gentia que se casa com um judeu, que se torna avó de Davi e ancestral do Messias, é um livro realmente muito interessante para nós. Ele foi escrito há mais de 3.000 anos, percebam, numa área rural de um país distante e continua sendo muito atual para nós. Eu queria a sua atenção para pensar sobre essa pedagogia da crise na família. O que é que nós podemos aprender sobre a graça de Deus trabalhando na vida dessa família e quais são as aplicações para nós aqui e agora? A primeira lição que o livro como um todo aponta para nós é a seguinte: fugir da crise nem sempre é uma boa escolha. Se você observar no verso 1, já está apontado aí, de forma muito clara, que eles deliberadamente decidiram sair de Judá, de Belém, para ir para Moabe. Houve fome, os celeiros estavam vazios, não havia pão na casa de pão, e Elimeleque é o homem da casa.
E ele então decide fugir no meio da crise. E ele escolheu Moabe, país vizinho. E a pergunta é, por que Moabe? Porque Moabe, a 80 quilômetros de Belém, no sudoeste, depois do Mar Morto, naquele momento havia terras férteis, boa para a colheita, grande fartura, e ele então decide, o melhor caminho é sair daqui e buscar um lugar para nós sobrevivermos. No entanto, Moabe era uma terra pagã e, curiosamente, abençoada por Deus. Há muita gente ímpia, bem-sucedida, por causa da graça de Deus. A graça de Deus é de graça, independente de quem a recebe. Existe uma coisa na teologia chamada graça comum. O sol e a chuva vêm sobre todos, porque Deus é benevolente com todo ser humano. Não obstante a isso, Moabe ser atrativa para imigrantes em busca de uma vida melhor, a decisão dele, fica evidente à medida que a gente vai lendo o texto, se evidenciou um desastre por completo. E Moabe era errado, ou Elimeleque fugir para Moabe foi censurado por duas razões básicas. A primeira, os moabitas viviam na idolatria, era um povo pagão, e tinham um histórico de inimizade com Israel. Quando você faz a leitura do livro de Êxodo, o que a gente encontra ali? Os moabitas, junto com outros povos, naquela região sul, fronteira com o Egito, tal como outros povos, criaram dificuldades para o povo israelita, para o povo hebreu passar. Havia esse histórico. E mais recentemente, um rei chamado Eglon, no tempo dos juízes, deixou Israel cativo por 18 anos. Por 18 anos, os moabitas subjugaram os israelitas que viviam em Canaã. Havia, portanto, um histórico de inimizade entre os dois povos. Quando a gente lê a Bíblia como um todo, a gente descobre que os moabitas eram descendentes de Ló, sobrinho de Abraão, e a história desse povo começa com um escândalo moral entre Ló e suas duas filhas. E os descendentes, repito, eram idólatras, adoravam um deus chamado Quemos, que era cultuado através da prática de sacrifícios humanos, prestavam um culto sacrificando gente. E sempre houve esse conflito entre os dois povos. Pela questão da fé, os israelitas monoteístas, os moabitas eram pagãos que cultuavam vários deuses, especialmente Quemos, e também por causa desse histórico de inimizade entre israelitas, o povo hebreu e os moabitas. Agora, a razão principal pela qual ele é censurado na história da tradição judaico-cristã é porque ele não demonstrou confiança em Deus. Ele não era um homem mau, né? Não há nenhuma evidência aqui de que era uma pessoa perversa, ele simplesmente é um pai de família, fazendo uma escolha que se vai evidenciar errada, e ele age buscando o melhor para sua família. E ele não fez jus ao próprio nome, porque Elimeleque significa meu Deus é meu rei. Mas faltou àquele homem a confiança em Deus. Um comentarista diz o seguinte, Diguim, antes que ele deixasse a terra prometida para ir para um lugar como Moabe, o próprio nome de Elimeleque deveria tê-lo feito refletir, pois ele significa literalmente meu Deus é meu rei. Então a estrada para Moabe acabou sendo um caminho de morte. Fugir nem sempre é a melhor escolha. O pastor Russell Shedd, pregando numa conferência sobre essa passagem, ele disse o seguinte sobre a decisão de Elimeleque. Elimeleque perdeu sua vida procurando a sobrevivência. Ele encontrou a sepultura onde buscava um lar. Ele poderia ter evitado os dardos da fome em Israel, mas não conseguiu evitar as flechas da morte em Moabe. Pergunta: o que é que nós podemos aprender com a decisão errada desse homem chamado Elimeleque? A resposta é a seguinte: uma decisão errada pode transformar uma crise em tragédia. É melhor enfrentar uma crise em Belém do que morrer em Moabe. Eu não pretendo aqui jogar pedras em Elimeleque, mas ele representa, irmãos, o perigoso caminho da autonomia do homem. É impressionante como o homem, desde o início, desde a queda, seu desejo por autonomia. O homem quer ser livre, independente, autônomo, mas não existe independência de Deus.
Assim como um peixe que busca liberdade fora da água está morto, um homem que não depende de Deus também está morto. Faltou ele confiança. Esta busca por autonomia provocou problemas e tem provocado até então. Observe que existe uma linha muito fina entre ser proativo e altivo. A proatividade é a iniciativa de agir responsavelmente diante dos deveres da vida. E falta muito a essa geração, sobretudo de homens, proatividade, responsabilidade, as marcas de um homem, liderança, ter iniciativa. Isso é bom. No entanto, a altivez se revela no desejo do coração de ter controle da vida como um ser autônomo, a gerência, o controle, tudo administrado nas minhas mãos. Esta ânsia é altivez. Proatividade é coisa boa. Altivez é perigosa, porque mostra o desejo do coração de ter controle sobre as coisas, sobre a família, sobre os amigos. É um desejo do coração. Eu fiz uma leitura desse texto e fiquei pensando, por exemplo, na música do Frank Sinatra, My Way. Reflete bem isso. Eu fiz do meu jeito, ou eu fiz o meu próprio caminho. Há muita gente vivendo no estilo My Way. É do meu jeito. Não submete a nada ou a ninguém. É a petulância, a altivez de supostamente ter gerência das coisas. Isso tem consequências. Perguntas. Qual é a nossa atitude quando a crise chega? E ela vai chegar inevitavelmente. Crises são inevitáveis porque a gente vive fora do jardim. No mundo caído, as crises são inevitáveis. A questão é como reagimos. Do ponto de vista histórico, há 3 reações quando surge uma crise. A primeira delas, existe aqueles que fogem. Na vida é muito comum encontrar pessoas que, diante de problemas que se agigantam, fugir, correr. E há muitas maneiras de fugir. Fugas das mais variadas. Crises que chegam sem aviso prévio. Quando isso acontece, as pessoas são impelidas a correr, a fugir, a buscar solução em qualquer caminho, menos enfrentar o problema real. Existem também aqueles que suportam a crise, mas não tiram proveito dela. Razão pela qual as nossas igrejas estão cheias de pessoas que, a despeito dos anos de jornada, não demonstram maturidade, estatura. Passam por problemas, mas não crescem. Simplesmente resistem, mas ficam no prejuízo. Agem por força própria. Muitas vezes acabam esgotadas, perdem a alegria, perdem o ânimo. Algumas acabam vivendo sob a nuvem do ceticismo. Houve uma canção, houve um sermão, a leitura de um texto bíblico, assim, não acredito nisso, não. Ou seja, pessoas que não conseguiram aproveitar as dificuldades, ou, na linguagem de John Piper, desperdiçaram o sofrimento. Na prática, há muitos cristãos que aderem ao existencialismo do francês Paul Sartre. Sartre, que era inimigo público da fé cristã, ele definiu o homem como uma bolha vazia no mar do nada. A vida é uma ruga no universo. Portanto, tudo é absurdo e nada faz sentido. Deixa o jeito que está. É o ceticismo, é esse existencialismo pessimista. E há muitos crentes agindo assim. A ideia de esperar em Deus é simplesmente cruzar os braços porque não há o que fazer. A gente precisa redimir palavras bíblicas, expressões teológicas, para reordenar a nossa vida, porque, percebam, essa pandemia veio de forma avassaladora e deixou evidente para qualquer pessoa que tem um mínimo de honestidade intelectual e bom senso, que nós todos vivemos num mundo com vários sinais e evidências de anormalidade. A gente precisa da graça de Deus. Percebam, mas também existe o terceiro grupo, aqueles que veem a crise como uma oportunidade pedagógica. Pessoas que aproveitam a adversidade, enfrentam os problemas na força de Deus, com a graça de Deus, amadurecem, ganham estatura, tornam-se mais parecidas com Cristo. Interessante isso. Alguém disse com muita propriedade: experiência não é aquilo que acontece a você. Experiência não é aquilo que acontece a você.
Caso contrário, todo idoso seria um sábio. E nem todo idoso é um sábio. Experiência é o que você faz com o que acontece a você. Ou seja, as dificuldades precisam ser vistas como instrumentos nas mãos do oleiro para moldar o barro que somos nós. Então não desperdice o seu sofrimento. Diante da crise, diante de qualquer decisão, consulte a Deus. Nós somos pegos de surpresa. Mas Deus nunca, jamais. E Ele tem orientação segura para todos nós. Aprenda a ouvir antes de agir e ore como Davi. Os salmos são um recurso poderoso para quem quer aprender a orar. Usar a linguagem do saltério. E Davi diz assim: faz-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. E Deus tem prazer em dar direção a quem busca o seu socorro. Elimeleque, cujo nome significa Deus é meu rei, buscou refúgio em Moabe. O que parecia bom se tornou uma tragédia, porque ele não deu evidências de confiar na providência de Deus. Essa é a primeira lição que nós podemos aprender desse cenário no livro de Ruth. A segunda: escolhas erradas produzem frutos amargos. Você vai fazer escolhas e as consequências virão, sejam elas boas ou ruins, é inevitável. No caso deles, daquela família, aquelas escolhas erradas produziram frutos muito amargos. 10 anos depois, percebam, Noemi volta a Belém. E o verso 19 é dito que as pessoas se comoveram. Eu fico imaginando o cenário. Belém era uma cidade minúscula, era um povoado com 2.000 pessoas. Embora ela estivesse lá com os sinais físicos de um envelhecimento 10 anos depois, ela foi reconhecida. Elas chegaram exaustas, fizeram uma jornada de 80 quilômetros. É como se elas fossem caminhando aqui do Jardim Botânico até Itaipava. Mais ou menos isso, 70, 80 quilômetros. Chegaram cansadas. E as pessoas da cidade ficaram compadecidas delas. Até que alguém diz: não é esta Noemi? E ela então diz algo que revela muito o coração dela: meu nome não é mais Noemi. A partir de hoje eu quero que vocês me chamem de Mara, amargurada, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Essa mulher está profundamente arrasada, destruída, amargurada. Em 10 anos ela perdeu o que as pessoas têm de mais precioso na vida: seus amores. Ela perdeu o esposo. Ela sepultou 2 filhos. Que dor terrível. Ela perdeu seus bens. E agora ela volta para sua terra, humilhada e com o coração sangrando. E então ela diz: meu nome tem que ser mudado. Noemi significa feliz, alegre. Ela diz: não faz jus à minha realidade. A partir de agora eu quero ser chamada de Mara. Ou seja, trocar de nome, nesse caso, era um constante lembrete da sua dor, do seu sofrimento. E era uma dor real. Na quarta-feira passada, ouvimos aqui o Jader Guedes, num estudo bíblico muito instrutivo. Ele disse uma coisa interessante: o sofrimento é um terreno sagrado. A gente tem que tomar muito cuidado para não censurar a dor do outro. No velório, no hospital, há muitos crentes afoitos que falam bobagem em nome de Deus. Muito cuidado com o terreno sagrado do sofrimento. Devemos tomar cuidado. Percebam, ela está ferida, e no seu entendimento, a fonte da amargura é o próprio Deus. Há um agravante aqui. Ela diz que é o Todo-Poderoso a causa da sua amargura. Vejam, irmãos, eles, a família, fizeram escolhas erradas, mas quando os frutos amargos chegaram, colocaram na conta de quem? De Deus. Vamos lembrar os fatos? Vamos rememorar aqui a história? A decisão é de Elimeleque. Ele não é uma criança. Ele é um homem, casado, pai de 2 filhos, que decide mudar de país. Ele vai com sua família para Moabe. E ao que tudo indica, não é? Assim que chegou, ele morreu. O motivo da morte, não sabemos. Depois da morte do marido, ela fica com os filhos por mais 10 anos em Moabe.
Não houve nenhum tipo de raciocínio do tipo, ora, não foi uma boa escolha vir para cá. Buscamos a sobrevivência e acabamos encontrando a morte. Meus filhos, vamos voltar para casa. Vamos reconstruir nossa vida, nossa terra natal. Não. Eles ficaram por mais 10 anos. Os versos 3 e 4 esclarecem. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram-se com mulheres moabitas, era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Então, depois da morte do marido, ela ainda insistiu em ficar entre os moabitas por mais 10 anos. Eles poderiam concluir que a decisão foi um erro e fazer o caminho de volta, mas os 3, no caso aqui, ela, Noemi, e seus 2 filhos, ficaram em Moabe. As chances pareciam melhores do que em Judá. Sentiam-se mais confortáveis na terra da concessão, vivendo no exílio, do que na terra prometida. E Malom e Quilion casaram-se com mulheres moabitas, o que era expressamente proibido na lei de Moisés. Não era uma espécie de xenofobia, como está na pauta hoje em dia, mas era um cuidado de Deus para preservar o povo da aliança com vistas à salvação de todos os povos da terra. O povo hebreu deveria ser preservado, tanto na sua fé, quanto na questão étnica. Não deveria haver nem sincretismo, nem miscigenação. Preservar um povo a partir do qual nasceria o Messias, o Redentor de todas as nações. Pois bem, mas a família decidiu viver no exílio, parecia um projeto melhor. Eles até ouviram na rádio lá em Moabe, é tempo de recomeçar. Noemi sofreu a perda do seu marido, mas tinha 2 jovens filhos, queriam dar uma condição melhor para ela. Alguém apresentou um projeto de um novo apartamento, empreendimento, e ela, então, vamos ficar por aqui. Vejam o verso 5. O problema surgiu, um problema maior. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Literalmente a casa caiu da noite para o dia. Ela desabou. Agora é uma mulher desamparada, viúva, e uma mãe que sepultou seus 2 filhos. Não ter uma família é muito ruim. É muito ruim não ter uma família. Naquele contexto, não ter uma família era o mesmo que estar sentenciado à miséria existencial. Uma mulher viúva na condição dela estava praticamente abandonada à sorte, porque não havia sistema previdenciário. Ela deveria agora viver do suporte de membros generosos da família mais ampla ou do socorro dos homens e mulheres mais piedosos. Estava completamente desassistida. Pergunta, quando ela faz o caminho de volta, ela muda o nome para amargurada, de quem é a culpa? Ela vai dizer, Deus é a fonte de seus problemas, é o que ela afirma claramente. Veja o verso 21, onde ela afirma categoricamente, ditosa eu parti, ou seja, feliz eu parti, parecia uma coisa boa, porém o Senhor me fez voltar pobre. Ela está colocando na conta de Deus os acontecimentos. Porque, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido. Então, para ela, seu luto, sua pobreza são aflições de Deus contra ela. Observem que ela usa por 2 vezes a expressão Todo-Poderoso para referir-se a Deus. O contexto geral e a linguagem que ela usa apontam para uma teologia errada, mas muito popular. Entenda uma coisa, quem não gosta de teologia está fadado a ter uma teologia ruim. Todo mundo tem teologia. Quando você diz assim, Jesus Cristo é Salvador, isso é uma teologia. Todos nós somos teólogos. Resta saber se somos bons ou ruins, somos bíblicos ou não. Ela está reverberando uma teologia, uma compreensão de Deus, só que está equivocada. Tente imaginar, olha o raciocínio dela. Tomei uma decisão, Deus não me impediu. Deve ser a vontade de Deus. Quebrei a cara, a culpa é de Deus. Ele é todo poderoso e deveria ter me impedido. Tem muita gente com essa filosofia. Toma as decisões, como Deus não impediu, ora, só pode ser Deus. Quebrou a cara, o Senhor é culpado. O Senhor poderia ter me impedido. O Senhor não é todo poderoso? Eu lembro de um livro que eu li há uns anos atrás, de um rabino de Nova York. Ele foi visitar um membro da sua comunidade que foi preso por fraude fiscal. Lá o leão é mais forte.
prendeu. E quando o rabino foi visitá-lo, no presídio, foi sentenciado, quando o rabino entrou na cela, a primeira coisa que o homem disse: onde estava Deus que não me impediu de fazer isso? Esse é o raciocínio de muita gente. Meus irmãos, ouçam, Deus não é responsável pelas suas loucuras. Nós somos agentes moralmente responsáveis e temos a livre agência para fazer escolhas e responder por elas. Portanto, a teologia de Noemi é equivocada porque ela fez escolhas livremente e agora está enxergando nos resultados daquela escolha uma ação de Deus contra ela. É bem verdade que Deus usa até as nossas escolhas erradas para trabalhar em nós. O nome disso é disciplina. Thomas Watson dizia que o maior castigo de Deus ao ser humano é deixá-lo sem castigo. Quando Deus solta as rédeas, siga seu caminho. Agora, quando Deus disciplina, diz a carta aos Hebreus, é sinal do seu amor. E se você aceitar a disciplina, está autenticada aí a sua filiação legítima. Você, de fato, é filho de Deus quando aceita a disciplina. Portanto, é um assunto que tem completa relação com a nossa vida hoje, por conta dessas falsas teologias na rádio, na TV, na internet, em livros, que as pessoas vão construindo e transferindo a responsabilidade. Já transferiram para o tataravô, a maldição hereditária. E os antigos não podiam voltar para reclamar, então era a maldição. Então, meus problemas hoje é porque tem uma maldição. Meu avô, bisavô, tataravô, fez uma besteira lá e eu estou pagando a conta. Depois transferiram para o diabo, tudo era o diabo. E agora, a culpa é de Deus. Deus não me impediu, Deus não poderia ter feito de outra maneira, não entendo o que Deus está fazendo. Qual é a aplicação aqui, irmãos? Cuidado para não atribuir a Deus o resultado das suas escolhas insensatas. Há uma história muito interessante, que inclusive virou filme, você pode depois assistir, a história de Amélia Hart. É uma história interessante. Em 1932, 1932, essa mulher, Amélia, foi a primeira mulher a realizar um voo no Oceano Atlântico. 5 anos depois, em 1937, ela se lançou como a primeira pessoa a dar uma volta ao mundo pela linha do Equador. Isso na década de 30. Aviões muito limitados à época. E quando ela sobrevoava Nova Guiné, nesse projeto, ela aparentemente se perdeu. E a última mensagem que ela enviou de rádio foi a seguinte: posição duvidosa. Por semanas, aviões e navios de vários países vasculharam o oceano em busca de destroços. Nunca mais foi encontrado nada sobre Amélia Hart. Posição duvidosa. E há muita gente assim, fazendo escolhas equivocadas, estão numa posição duvidosa, perigosa. Como dizem os espanhóis, a vida é curta para ser pequena. Portanto, a gente precisa aproveitar cada dia para fazer escolhas seguras, sensatas, em todas as áreas da nossa vida, sem querer compartimentalizar vida espiritual, vida financeira, vida familiar, vida emocional, essas coisas que são excentricidades estranhas à fé cristã. Você é um ser. Todas as áreas estão conectadas. Você precisa ponderar as escolhas que está fazendo, porque terão implicações no tempo e na eternidade. Não apenas sobre você, mas também sobre as pessoas que você mais ama. Elimeleque não saiu de Belém com a intenção de prejudicar sua família. Mas o resultado foi que ele encontrou a morte. Seus filhos encontraram a morte. E a sua esposa enfrentou tristeza e amargura sem medida. Que coisa terrível. No entanto, meus irmãos, e é aqui que a história muda, é a pedagogia da graça. A providência santa, sábia e soberana usou os meios para realizar propósitos extraordinários na vida daquela família. Nós aprendemos que as consequências amargas não anulam o propósito maior de Deus. Um grande pregador escocês, Robert McCheyne, dizia o seguinte, olha que palavra de sensatez, sabedoria. Se nós pudéssemos ver o fim como Deus o vê, nós poderíamos ver que todo o acontecimento visa ao bem dos filhos de Deus. Deus é aquele que conhece o ontem, o hoje e o amanhã no eterno agora. Ele conhece o começo desde o fim. Tudo está nas mãos dele.
E Deus, sendo rico em misericórdia, Ele se dispõe a enxugar as nossas lágrimas, fruto da nossa insensatez, nos guiar pelo caminho correto, e mesmo sendo um caminho misterioso aos nossos olhos, Deus pode abrir nesse cenário de decisões equivocadas, de muitas amarguras, uma saída para glorificar o nome dEle e também nos abençoar. A aplicação é esta: a graça de Deus alcança o fundo do poço. E aquela mulher estava no fundo do poço. No final dessa história fica evidente que a graça de Deus brilha mais intensamente na escuridão. Nas noites mais sombrias é que podemos enxergar com mais clareza o brilho das estrelas. Noemi vislumbrou um novo horizonte na vida de Ruth, que mudaria sua vida para sempre. E essa mudança tem a ver com a experiência de casamento de Ruth com Boaz. Nós vamos falar sobre isso. Mas é preciso dizer até esse momento que a graça de Deus, ela alcança o homem no mais profundo abismo, no fundo do poço. O missionário batista polonês, Salomão Ginsburg, escreveu vários hinos. O cantor cristão tem vários bons hinos. As principais igrejas de Campos foram organizadas por ele. O hino 354, passando por muitas provações, como pioneiro do trabalho batista no Brasil, ele disse assim, com lágrimas: nas minhas lutas me pode amparar e do maligno também me livrar. Cada momento por onde eu andar, Cristo meu mestre me pode guardar. Cada momento me guia o Senhor, cada momento dispensa favor. Sua presença me outorga vigor. Cada momento sou teu, ó Senhor. Louvado seja Deus por isso. Quando você não puder explicar o que está acontecendo, quando não houver respostas para as suas inquietações, quando você não souber exatamente o que Deus está permitindo ou fazendo em você, sabe de uma coisa: Deus sempre cuidará. Nunca faltará graça. Porque a graça independe de quem a recebe. Graça é amor que não merecem. Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Deus vai ao nosso encontro, Deus busca, Deus corrige, Deus opera em nosso favor. Na minha jornada, há alguns versos bíblicos que são referenciais para mim, para Cláudia, minha esposa. Estávamos em Curitiba, 1998, e um verso marcou muito a nossa jornada. Está no livro de Isaías, no capítulo 50. Quem há entre vós que tema ao Senhor e ouça a voz do seu servo? Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Há alguém aqui que teme a Deus? Há alguém aqui que considera a palavra de Deus? Há uma mensagem para você. Quando você andar e tudo estiver trevoso, densas trevas, a ponto de você não enxergar um palmo à sua frente, confie no Senhor, firme sobre o seu Deus. O nosso Deus enxerga no escuro. Noemi não conseguia enxergar. Noemi, inclusive, acusou Deus de estar contra ela, quando, na verdade, Deus estava usando a insensatez daquela família para mostrar que a obra da redenção não é um plano dos homens. O Evangelho não é um conselho para você. O Evangelho é uma notícia do que Deus está fazendo no decurso do tempo. E o que aconteceu há 3.000 anos está sendo tratado hoje aqui como sinal da benevolência do Senhor. Terceira lição: o amor pactual é mais forte do que a morte. Ela está cansada. Não é fácil para Noemi passar pelo vale da sombra da morte. Está de luto. Luto. Outra palavra que a gente precisa redimir. É preciso respeitar o luto. Ela sepultou o marido, 2 filhos, decide voltar para sua terra. O caminho é longo, é penoso. Ela está ferida, física e emocionalmente. Tem limitações, mas ela não demonstra ser egoísta. Era uma família crente. Na contramão dessas espiritualidades excêntricas, ser crente não é ser infalível. Aquela família era uma família de crentes, mas que erraram. Como todos os crentes erram, nós erramos. Elimeleque errou, Noemi errou, seus filhos erraram. Mas elas
eles eram crentes, em particular Noemi. Vejam que ela não é egoísta, ela não exige nada das noras. Pelo que ela percebe, 2 jovens viúvas. Ela fala, não faz sentido vocês irem para a minha terra. Fiquem aqui. Voltem para a casa da mãe de vocês. Encontrem um novo marido, reconstruam uma vida. Sejam felizes, eu quero que vocês sejam felizes. Órfã faz o caminho humanamente sensato e prudente. Ela gostava de Noemi. E quando ela ouve a proposta de Noemi, ela chora em alta voz junto com Ruth, mas é persuadida a voltar. E o texto diz que, no verso 14, então de novo choraram em alta voz. Órfã, com um beijo, verso 14, despediu de sua sogra. Porém Ruth se apegou a ela. O choro é sincero, o beijo também. É com muita emoção que ela se despede de sua sogra. E muito provavelmente ela se casou novamente, mas não é mais mencionada na história da redenção. Órfã. Agora veja que Ruth fez o caminho inverso. Há um porém aqui que estabelece um contraste. A última parte do verso 14 diz assim, porém, Ruth se apegou a ela. Ruth se apegou a Noemi. E o verbo apegar aqui pode ser traduzido por afeiçoar-se. A ideia de profunda afeição, devoção. Ela tinha muito apreço por sua sogra. Seu amor era mais forte do que os golpes que ela enfrentou naquele cenário terrível. Uma amizade leal, verdadeira, entre Ruth e Noemi. Foi um oásis naquele deserto de sofrimento. Como é bom ter amigos, como é bom ter pessoas que amam você, independente da circunstância. E Ruth demonstrou profundo amor por Noemi, mesmo naquele cenário de penúria. Bem, existe no verso 8 uma palavra que faz toda a diferença, que mostra a intensidade do que eu quero chamar aqui de amor pactual. Observe aí o verso 8. Ide, voltai a cada um à sua casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como usaste com os que morreram e comigo. Elas são encorajadas a viver, jovens viúvas, repito, e a declaração de Noemi indica que ela se sentiu muito amada por aquelas moças, por aquelas 2 jovens. E a palavra usada pelo cronista aqui é a palavra benevolência. Essa palavra é uma das mais ricas da Bíblia. É hesed. Significa amor constante, amor capaz de sacrifícios. Em outras palavras, vocês demonstraram por mim benevolência, um amor sacrificial. E eu oro para que Deus também manifeste sobre vocês amor hesed. Benevolência sacrificial. Há um livro do Paul Miller, vamos lutar para traduzir, Bledson. Um livro extraordinário. É um comentário, um livro sobre o livro de Ruth. E o Paul Miller diz o seguinte sobre essa palavra. Algumas vezes hesed é traduzida por amor constante. Ele combina compromisso com sacrifício. Hesed é amor unidirecional. Amor sem estratégia de fuga. Quando ama com amor hesed, você se prende ao objeto de seu amor, não importa como ele responda. Se tem uma discussão com seu cônjuge, em que você é ofendido, ou não foi recusa a retalhar por meio do silêncio ou ouvido, você se recusa pela retenção do seu afeto. Sua resposta a outra pessoa é inteiramente independente como aquela pessoa o tratou. Hesed é um amor obstinado, capaz de amar sacrificialmente. É a palavra que é empregada aqui. É a mesma palavra, por exemplo, para a relação entre Davi e Jonatas. Profunda afeição, amizade, lealdade. E no caso de Jonas e Davi, Jonas fez um pacto com Davi, e Davi expressa isso pela maneira como tratou Mefibosete, o filho de Jonatas. Essa palavra está ligada às obrigações pactuais. Hesed é a fidelidade do amor que se expressa em generosidade e bondade. E diferente de Orfa, Ruth verbaliza e demonstra seu amor com palavras e com atitudes. Eu sei que muitos de vocês aqui já foram em festa de casamento, em cerimônia de casamento, e é muito comum a leitura desse texto do livro de Ruth, não é? A passagem mais conhecida do livro de Ruth é o texto que está nos versos 16 a 17.
Disse, porém, Ruth: não instes para que eu te deixe, me obrigues a seguir-te, a não seguir-te. Porque onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprover, se outra coisa não seja a morte que me separe de ti. Em outras palavras, Ruth está demonstrando aqui profundo amor por Noemi, é o que a gente chama de amor pactual, um amor capaz de sacrifícios. Ela diz assim, quer seja na bonança ou na penúria, na doença, na saúde, na vida e na morte, eu estou com você. Essa ideia de amor pactual é o que está demonstrado aqui. Eu fico pensando, o que é que ela viu em Noemi? Seria a culinária judaica? Pasta de hummus, bolo de tâmara, falafel, shawarma, cordeiro assado com alecrim. Não é bem certo falar isso agora, nesse horário. Nós não sabemos. O fato é que ela decidiu amar Noemi sacrificialmente, com benevolência. Uma atitude que é uma ilustração do amor que Deus tem por nós. J. Packer falando sobre isso, e vejam como isso é importante para corrigir deficiências na nossa compreensão das razões pelas quais Deus nos ama. O amor entre as pessoas é despertado por alguma coisa encontrada no amado. Mas o amor de Deus é livre, espontâneo, sem causa nem inspiração. Deus ama pessoas porque escolheu amá-las. Vejam isso. Isso é um amor sacrificial. Não é apenas um sentimento, embora envolva essa dimensão emotiva. O amor é uma escolha em favor de alguém. Ela escolheu amar Noemi. E é uma boa ilustração da maneira como Deus tem, por sua graça, escolhido nos amar. E a prova do seu grande amor por nós é Jesus Cristo. Agora, um detalhe sombrio aqui. A resposta de Noemi. Quando Noemi ouve esse voto, né? O teu Deus é o meu Deus, uma poesia lindíssima. Qual é a resposta de Noemi? Silêncio. Ela não fala nada. Isso revela bastante coisa sobre nós mesmos. Quando nós estamos atribulados, no meio de um problema, de uma luta, amargurados, entristecidos, a gente não percebe as expressões de amor mais contundentes que estão à nossa volta. Ela não percebeu, ela ficou em silêncio, ela não deu nenhuma expressão de contentamento ou de gratidão. Então, cuidado. Quando decidimos que Deus está contra nós, geralmente exageramos na nossa falta de esperança. Tornamos-nos tão amargos que não enxergamos os raios de luz que surgem nas nuvens. E Deus está dando sempre sinais do seu cuidado, da sua benevolência, do seu amor para conosco. Ruth tinha tudo para entrar em desespero, ela era gentia, perdeu o marido, o sogro, o cunhado, não teve filhos até aquele momento. Tem uma sogra amargurada, pobre, viúva, desamparada, embarcando numa viagem para o desconhecido. Ela não conhecia aquele país, no caso Judá, cidade de Belém, mas a providência sorriu para ela. E hoje, 3.000 anos depois, estamos falando de Ruth. E ela entrou para a história como uma mulher importante na história da redenção. Qual é a aplicação para você, para mim, para nós todos? Ouçam, irmãos queridos. Decida amar como Deus ama. Guarde isso no seu coração. Decida amar como Deus ama. E o amor pactual de Deus, ilustrado na vida de Ruth, é intencional, proativo, constante e sacrificial. Não é o amor produzido em Hollywood ou nas canções tão efêmeras dos artistas que fazem dinheiro vendendo ilusões. A descrição do amor de Deus, que deve reverberar em nossas vidas, nas nossas relações interpessoais, está sintetizado na carta de Paulo aos Coríntios, especialmente no verso 7. Verdadeiro amor, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Isso é amor. E Ruth tinha esse amor por Noemi. A última lição, serei breve. As falhas humanas não anulam os propósitos de Deus. E você só está aqui por causa dessa verdade. Porque se Deus fosse levar em conta as decisões erradas que você tomou, onde estaria você? Onde nós estaríamos? Meus irmãos, nós vivemos em um mundo marcado pelo falseamento da realidade.
No mundo das aparências, tudo é correto e limpinho, mas o mundo real é diferente. A grande história da redenção, ilustrada em muitos personagens e cenários da Bíblia, apontam para o fato de que a graça de Deus triunfa sobre o pecado, a soberania do nosso Deus triunfa sobre as nossas falhas. A vitória do Evangelho é garantida por Deus. Se Deus dependesse de nós para a nossa salvação, nós estaríamos perdidos. A salvação é o resultado do que Deus está fazendo na história, e especificamente na obra e na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Alguém disse assim: a vida não é uma linha reta que vai de uma bênção para outra até você chegar no céu. Tem sempre um fanfarrão oferecendo isso, né? Uma linha reta até o céu e uma bênção atrás da outra. A vida é uma estrada cheia de curvas, problemas, revés após revés. Quando você olha a história da redenção, o ponto principal das histórias bíblicas, por exemplo, José, Jó, Esther, Ruth, nos ajudam a entender que Deus é por nós. Deus caminha conosco nas estradas mais acidentadas, nos túneis mais sombrios. Ele nunca prometeu isenção de problema e dificuldade, mas ele usa as dificuldades as mais variadas para trabalhar em nós essa pedagogia da graça no meio da crise. E eu encerro dizendo que o livro que começa com 3 funerais termina com um casamento. Surge aqui um novo personagem, uma figura também interessantíssima, chamado Boaz. Rico, parente do falecido Elimeleque. Ruth chega naquela cidade e ela escolhe, como era comum pela lei, os fazendeiros, os produtores deveriam deixar na margem uma parte para as pessoas pobres colherem para a sua subsistência. E Ruth vai nos campos colher para comer, para sobreviver. E diz o texto que, por acaso, ela chega no campo de Boaz. E Boaz anota. E elas foram assistidas de forma muito benevolente. Boaz era um homem piedoso, generoso. E quando Noemi soube que ela estava no campo de Boaz, no verso 20, no capítulo 2, veja o que ela diz. Pela primeira vez ela expressa louvor a Deus, pela primeira vez no livro. Bendito seja Ele, bendito seja o Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Mudou o cenário. Disse-lhe mais Noemi: esse homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos resgatadores. Boaz é um homem crente, é um homem generoso, ele quer andar de conformidade com a lei. O que a lei previa? Que um parente próximo do falecido pudesse resgatar as propriedades, o nome da pessoa e estabelecer a manutenção da sua descendência. Mas há uma questão aqui que é pública, ele vai ao portão da cidade, onde as questões eram tratadas, né? Era uma espécie de cartório da cidade, e ele então chama 10 testemunhas e levanta na cidade se existe um parente resgatador mais próximo, que tinha um direito antes dele. Uma pessoa identificada, ele diz: olha, você quer resgatar as propriedades e o nome de Elimeleque? Ah, tenho interesse, quero sim. Ele só tem um detalhe: você tem que assumir também Ruth e Noemi. Ah, então eu já tenho um compromisso e fiz as contas, não vai dar. Ele não está interessado em servir, ele queria ser servido. Então Boaz, já que não há outro resgatador, eu vou resgatar. Ele paga as propriedades, ele restaura o nome e casa-se legitimamente com Ruth, uma moabita. Vejam como são as coisas, meus irmãos. O que está em curso aqui? A providência de Deus. Veja o último capítulo, os versos 13 a 4, o enredo do casamento entre Ruth e Boaz. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher, coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse, e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de dar um neto, que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. O livro de Ruth é essencialmente um livro sobre a soberania de Deus, um Deus que vigia, que cuida, que está perto, que caminha conosco, que usa caminhos misteriosos, mas sempre bons,
porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável para cumprir os seus propósitos na nossa vida. Observe que os erros da família de Elimeleque, a fuga daquela crise para Moabe, trouxe consequências amargas para aquela família, mas aqueles erros não tiveram a última palavra. Deus é o Deus que, até nas nossas escolhas erradas, cria caminhos para nos abençoar e abençoar outras pessoas. E a morte de Elimeleque, Malom e Quilion não anulou os propósitos de Deus. A viuvez e a pobreza de Noemi não fecharam a porta da graça. A amargura de Noemi não foi impedimento para que as janelas do céu fossem abertas, derramando graça sobre aquela família. No meio daquela noite escura, Deus resplandeceu luz. E o que aconteceu? Aquela mulher se tornou a avó do rei Davi. Impressionante. Leia Mateus capítulo 1, a genealogia de Jesus. Sara não está lá. Rebeca não está lá. Raquel não está lá. Mas Ruth está. Uma moabita, uma pagã. A graça de Deus se manifestando na história de uma família. Veja o que Deus está fazendo. Esse livro está sendo apontado para nós aqui, foi preservado para nós, chegou até nós. Não é simplesmente mostrar um final feliz na história de um drama familiar, mas para mostrar que quem está em curso no projeto de redenção é o Senhor. O que estava em jogo não era a felicidade de uma família apenas, mas era a preparação para a chegada do Messias. Últimos versos, os 16 e 17 do capítulo 4, veja. E Noemi tomou o filho e pôs ao seu colo, e foi a sua ama. As vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Aquela mulher triste e amargurada agora tem um neto. E as mulheres dizem: é teu filho, você vai cuidar dele. A relação de amor entre pai e mãe é diferente entre avó e avô, não é verdade? Dizem, né? Eu fico imaginando a felicidade daquela mulher. Pobre e amargurada. Agora está numa condição muito favorável, porque um dos homens mais ricos da cidade casou com a sua nora. Ela está protegida. E agora tem a alegria de ter uma criança nos braços. E essa criança está na linhagem do rei Davi. E que aponta para o nosso Salvador. O nome disso, irmãos, é providência. Eu não sei como é que vocês enxergam essa história, mas a mim me traz muita paz ao coração saber que a minha vida está nas mãos daquele que cuida de todas as coisas, mesmo nos momentos mais adversos, mais sombrios. Quando a gente pode até pensar, embora não verbalize, Deus está contra mim, não é possível? Tudo está dando errado? E Deus está dizendo, Deus não escreve certo por linhas tortas, não é? Deus sempre escreve por linhas certas, pelo caminho certo. A gente não enxerga direito. Vale a pena esperar na providência e no cuidado do Senhor. No futuro, o neto de Noemi, o filho de Ruth, o rei Davi, num poema belíssimo, disse assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Vamos repetir juntos? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu sei que há muitas pessoas aqui passando por experiências similares à de Noemi. Talvez não tenha passado por 3 funerais na última semana, mas com o coração amargurado, entristecido, sentido desamparado. Ouça, Deus tem cuidado de você. E a providência dele dirige a história. E a boa obra que ele começou vai completar na sua vida. Descanse, espere em Deus, o Deus que enxerga no escuro, o Deus que nos toma pelas mãos e nos guia pelo vale da sombra da morte. Que o Senhor nos ajude, que nos dê graça, e que nenhum de nós seja encontrado desperdiçando as lutas pelas quais passa. Muito pelo contrário, aproveitando para se tornar mais parecido com Cristo, filho de Davi. Vamos orar. Ó Senhor, nosso coração se aquieta diante da Tua palavra. Com o coração agradecido, nós Te louvamos, porque a Tua palavra é viva e eficaz, ela vem ao nosso encontro e traz tanto consolo para o nosso coração sofrido. Muitas vezes, tal como Noemi, nós chegamos até a pensar que o Senhor está contra nós. São tantos problemas, adversidades, muitos deles resultado de escolhas erradas que nós fizemos.
Mas independente disso, o Senhor nunca nos abandona, sempre se posta ao nosso lado, caminhando conosco. A sua graça é suficiente. Nós pedimos que o Senhor nos ajude em nossa jornada e que as lutas, as crises pelas quais passamos e outras que ainda passaremos, sejam instrumentos em Tuas mãos para transformar nossa vida. Abre os nossos olhos para enxergar o plano maior. Ó Senhor, se há alguém aqui amargurado, entristecido, que o Senhor traga conforto, consolo e que a mesma alegria que Noemi experimentou depois também seja experimentada pelos meus irmãos, por cada um de nós. A alegria de saber que as nossas falhas não anulam os Teus propósitos. Ajuda-nos a amar pactualmente, esse amor sacrificial, nosso cônjuge, nossos filhos, nossa família, nossa igreja. Ó Senhor, não permita que o orgulho, a altivez e nem outros vícios da alma tenham êxito em nossa vida. Muito pelo contrário, que nós possamos amar como o Senhor ama. Dá-nos a Tua graça para isso. Perseverança, firmeza. Oramos agradecidos e pedimos mesmo que essa palavra encontre espaço em nosso coração e possa dar frutos para a glória de Cristo, nosso Salvador. Amém. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por Tuas promessas e tudo que és, eu quero Te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por Tuas promessas e tudo que és. Eu quero Te agradecer com todo o meu ser. E aí? Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar,